Pois é, pessoal, e as lendas do futebol continuam destroçando o Mbappé após suas péssimas exibições. Hoje, o ex-jogador e agora comentarista Wayne Rooney causou polêmica ao expressar suas opiniões contundentes sobre o desempenho de Kylian Mbappé, especialmente após uma atuação desastrosa em um jogo importante. Com sua experiência como um dos maiores jogadores da sua geração, Rooney não poupou palavras e foi bastante duro em suas avaliações, afirmando que Mbappé não está conseguindo suportar o peso de jogar pelo Real Madrid. Ele também comentou que Vinícius é o verdadeiro protagonista do time. Fique até o final do vídeo, pois vou mostrar todos os detalhes. E no final, quero saber se você concorda ou não com as opiniões de Rooney. A fase de Kylian Mbappé pelo Real Madrid está longe de ser o que os torcedores imaginavam ao começo da temporada. O francês voltou a perder um pênalti e foi negativamente decisivo na derrota por 2-1 para o Athletic Bilbao, por La Liga. Uma semana antes do confronto com o Bilbao, o Real visitou o Liverpool em Anfield pela Champions League. Em penalidade sofrida por Lucas Vázquez, o camisa 9 pegou a bola, mas em cobrança similar à defendida por Agi Rezabala, foi parado por Kawin Kelleher. Já no final de semana, em jogo de La Liga, outras duas penalidades foram assinaladas em favor dos merengues. A primeira foi convertida por Bellingham. A segunda, com o inglês já substituído, gerou um fato curioso. Mbappé, em demonstração de pouca confiança, deixou a bola para Rodrigo, mas Carlo Ancelotti ordenou a cobrança ao francês. Segundos depois, a infração foi anulada pelo árbitro após revisão no vídeo. Kylian teve um começo avassalador na capital espanhola, anotando 7 gols nos primeiros 9 jogos. Porém, desde a primeira derrota vestindo a camisa branca para o Lille no começo de outubro pela Liga dos Campeões, o jogador caiu em uma fase negativa e só foi às redes 3 vezes nos últimos 11 compromissos. E sobre o jogo do Mbappé contra o Athletic Bilbao, o Rooney disse: "Eu assisti ao jogo de ontem e, para ser sincero, fiquei decepcionado. Mbappé tem todas as qualidades para ser um dos melhores da história. Mas honestamente, ele ainda precisa provar que tem aquilo que é preciso para ser um verdadeiro líder em um clube como o Real Madrid. Ele não pode se dar ao luxo de aparecer apenas em momentos de menor importância. Se você veste essa camisa, precisa ser decisivo, sempre. E o que vimos ontem foi um jogador que parecia perdido, que não conseguia se impor e foi totalmente ineficaz." Rooney continuou, sublinhando a diferença entre talento e grandeza. Claro que todos sabemos o que Mbappé é capaz de fazer. Ele tem velocidade, técnica e um instinto de goleador que poucos têm. Mas para estar no nível dos maiores, como Messi e Cristiano, é necessário mais do que talento. É preciso uma mentalidade forte, uma capacidade de enfrentar a pressão e de ser decisivo nos momentos mais difíceis. Ontem, ele falhou nesse quesito, e isso é algo que não podemos ignorar. Rooney não se limitou a falar sobre a atuação em campo. Ele foi além e questionou a mentalidade do atacante francês. O que realmente separa os jogadores excepcionais dos bons é a forma como eles lidam com as expectativas. Mbappé, com sua história no PSG e a fama mundial que construiu, já passou por isso. Mas no Real Madrid, a pressão é outra. Aqui, se você não entrega, a crítica vem com força, e é isso que ele precisa entender. No PSG, ele podia ter altos e baixos, mas no Real, não há espaço para isso. Um jogador que se destaca tem que assumir a responsabilidade em todos os momentos, e não apenas em 1 ou 2 jogos. Rooney foi categórico ao afirmar que os problemas de Mbappé vão além de uma simples má fase. Há algo na forma como ele encara esses jogos que precisa mudar, e é responsabilidade dele e só dele fazer essa transformação. Os torcedores do Real Madrid não querem apenas flashes de genialidade, eles querem um jogador que seja consistente e que jogue como um verdadeiro campeão, especialmente em grandes confrontos. Em suas observações, Rooney também fez comparações com outras estrelas que, como Mbappé, enfrentaram momentos difíceis. "Eu lembro de quando eu jogava e vi Cristiano Ronaldo no começo de sua carreira. Ele enfrentou críticas e teve jogos em que simplesmente não conseguiu se destacar, mas ele reagiu. Ele trabalhou, evoluiu e, eventualmente, se tornou o jogador que todos conhecemos. Mbappé ainda tem a chance de fazer isso, mas precisa começar agora."
Rooney reforçou que os jogadores de elite não devem ser apenas talentosos. Eles devem ter a capacidade de se reinventar e crescer. Para ser um ícone, você precisa ser o mesmo jogador em cada grande jogo. Mbappé tem o potencial, mas precisa provar que tem a mentalidade e a força para isso. O Real Madrid exige excelência o tempo todo, e ele precisa entender isso. Um ponto específico que Rooney destacou foi a inconstância de Mbappé. Ele ainda é um jogador que oscila muito, e em um clube como o Real, isso é inaceitável. Vinícius Júnior teve altos e baixos nesta temporada também, mas a diferença é que ele está mostrando sinais de amadurecimento. Ele está se esforçando mesmo quando as coisas não estão indo bem. Mbappé precisa ter essa mesma atitude, e se ele não mostrar isso, pode ser que o Real Madrid comece a considerar outras opções. Enquanto sua crítica a Mbappé foi dura, Rooney também falou sobre Vinícius Júnior, destacando a importância de se manter firme em momentos difíceis. Vinícius é um jogador que tem mostrado força em situações adversas. Ele é jovem e ainda está se desenvolvendo, mas ao contrário de Mbappé, ele tem mostrado garra. A torcida sente que ele dá tudo de si a cada jogo, e isso é algo que conta muito. A habilidade de Vinícius é inquestionável, mas o que realmente impressiona é o quanto ele está disposto a lutar, a se manter positivo e a aprender com seus erros. Rooney foi claro ao dizer que, no final das contas, o que importa é a consistência. Tanto Mbappé quanto Vinícius têm a capacidade de serem grandes, mas precisam entregar de forma constante. E quando se joga pelo Real Madrid, a consistência é a única coisa que conta. Não adianta ter um jogo brilhante e outros 5 que não convencem. É uma questão de mostrar que você pode ser decisivo sempre, especialmente em clássicos e competições de alto nível. Rooney encerrou suas críticas com um conselho claro para Mbappé. Kylian, você tem tudo o que é necessário para ser um dos melhores, mas precisa começar a mostrar isso em campo, de forma constante e em grande estilo. A pressão é enorme, e você já está acostumado a isso. Mas, se quiser ser um verdadeiro ícone do futebol, vai ter que trabalhar duro e mostrar que tem o que é preciso. O tempo de desculpas acabou e agora é hora de responder à altura. Olha o Vinícius Júnior, por exemplo. Mesmo quando ele não está em sua melhor forma técnica, ele luta. Ele volta para marcar, tenta recuperar a bola, corre como se fosse o último jogo da vida dele. Essa energia contagia o time. Na minha opinião, Mbappé deveria observar mais esse tipo de atitude e tentar implementar no próprio jogo. Na minha opinião, o Mbappé precisa evoluir mentalmente. É como se ele esperasse que o jogo viesse até ele, em vez de criar as oportunidades. No futebol, especialmente em jogos grandes, você não pode esperar. Você tem que agir, tomar as rédeas, mostrar por que é considerado um dos melhores. Ele não fez isso ontem. O que você acha dessa situação? Será que Mbappé conseguirá provar a Rooney e a todos os críticos que é capaz de liderar o Real Madrid nos momentos mais importantes? E Vinícius Júnior conseguirá manter sua boa fase e se consolidar como uma verdadeira estrela? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais análises como essa.